Então, eu vou passar a palavra primeiro ao representante do Ministério Público, doutor José Laeres Marques Teixeira. Tanto falará no recurso especial como no recurso de habeas corpus. Tem a palavra. Obrigado, presidente. A senhora presidente da turma, ministra Laurita Vaz, eminente relator, ministro Rogério Schetti, do RESP 197-2092, e ministro Sebastião Reis, do RESP, do RHC 147169. Eminente ministro Antônio Saldanha, ministro Olindo Menezes, eminentes advogadas Patrícia de Sá e Gabriela Carvalho. Inicialmente, senhor presidente e eminentes relatores, eu gostaria de esclarecer que esse é um tema realmente bastante delicado e que tem, no âmbito da própria instituição, Ministério Público Federal, posições efetivamente diferentes entre colegas. Eu mesmo, inicialmente, sobre essa questão, havia adotado uma posição, e aqui menciono um parecer que dei no recurso especial 1.991.587 do Paraná, que está na 5ª turma, e que, efetivamente, em razão de ter me aprofundado mais nessa questão, eu mudei de posição em relação a esse tema, e é a tese que, inclusive, vou defender nesta sustentação oral. Nestes dois processos, inclusive, nós temos colegas que sustentam que esses, no recurso, o recurso ao recurso se dê provimento, que é do Ministério Público Federal, e no RHC que não seja dado provimento, que é um recurso do impetrante. E eu gostaria de justificar a posição que passo a defender, que é no sentido de que seja concedida a ordem de habeas corpus, dizendo o seguinte, senhora presidente. Em 2014, o caso de crianças portadoras de epilepsia refratária aos tratamentos convencionais chamou a atenção dos meios de comunicação após uma campanha jornalística com o nome Repense. Publicar na plataforma de vídeos YouTube um documentário histórico chamado, abre aspas, Ilegal, a vida não pode esperar. E daí uma série de mini documentários em que mostravam os pais dessas crianças e pessoas adultas com diversas enfermidades assumindo publicamente que se viram obrigadas a importar ilegalmente a droga do exterior. Esses pais assumiram que adquiriam o extrato integral in natura da planta por ter se revelado o único remédio capaz de controlar as severas crises convulsivas das crianças, mas sem os efeitos deletérios dos medicamentos convencionais até então administrados. Diante da demanda social e da urgência de providências para a regulamentação da importação do extrato da planta para o uso medicinal, a Anvisa acabou editando novos protocolos para a importação de produtos à base de cannabis. Desde 2015, a Anvisa já concedeu aproximadamente 26 mil autorizações de importação, tendo editado posteriormente resolução da diretoria colegiada, a resolução 335 de 2020, que atribui regramento excepcional para a importação do extrato in natura da cannabis para fins medicinais, mediante recomendação médica. Todavia, mesmo essa possibilidade de importação não tem sido suficiente para proporcionar amplo acesso ao medicamento, especialmente em razão dos elevados preços praticados. Nesse cenário de grande demanda, os pais de pacientes com epilepsia, doença que não se mostra controlável por medicamentos tradicionais,
se associaram a outras pessoas com as mais diversas enfermidades tratáveis com a planta, visando ao plantio, a produção e distribuição do óleo de cannabis no país. Estudos demonstram que a cannabis pode ajudar a combater muitas doenças graves, dentre as quais epilepsia, Parkinson, autismo, fibromialgia, doença de Crohn, dores crônicas, glaucoma, câncer, dentre outras. Por conta disso, em abril de 2017, a segunda vara da Justiça Federal no Estado da Paraíba, em decisão inédita no país e em conformidade com a manifestação do Ministério Público Federal, autorizou a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, Abrace, a cultivar e manipular a planta exclusivamente para fins medicinais. Desde então, a associação passou a atender mais de 14 mil famílias com as mais diversas enfermidades. Não obstante a possibilidade de se importar e de se conseguir o produto via associações, o preço ainda se revela fator determinante e impeditivo para a continuidade dos tratamentos em vários casos. Em razão disso, diversas famílias, na busca de uma alternativa viável, têm trilhado o caminho do judiciário, postulando por meio de habeas corpus, salvo-conduto para cultivar e extrair em casa o extrato medicinal de cannabis, sem o risco de serem presas e frequentando também cursos de cultivo e oficinas de extração promovidos pelas associações. É de se ressaltar, senhora presidente, senhores relatores, que o pleito inicial nessas ações não é de autorização para cultivo enquanto pedido imediato, mas tão somente que a conduta de cultivar para fins estritamente medicinais não seja reprimida criminalmente com ameaça de prisão em flagrante. A adequação da via eleita, no caso, o habeas corpus, decorre do fato de que as condutas aqui referidas devem ser consideradas como não abrangidas pelo direito penal, pelo menos sob o aspecto da repressão. Isso em razão do evidente estado de necessidade de pacientes e familiares que promovem o cultivo de cannabis para fins de extração de medicamento da planta. Com efeito, a conduta de cultivar cannabis para extrair o óleo canabidiol, com a finalidade de proporcionar tratamento médico de pessoas acometidas de enfermidades graves, consiste em conduta penalmente atípica, em razão da atração da excludente de ilicitude, denominada estado de necessidade. Ensina a nossa doutrina que estado de necessidade é a causa de exclusão de ilicitude que depende de uma situação de perigo caracterizada pelo conflito de interesses lícitos, ou seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas, que se soluciona com a autorização conferida pelo ordenamento jurídico com o sacrifício de um deles para a preservação do outro. Nesse contexto, de um lado, nós temos que cabe ao Estado zelar pela saúde pública, bem jurídico tutelado no âmbito do direito penal, por meio da prevenção e repressão aos crimes de tráfico de drogas e afins. Isso porque o uso de substâncias psicoativas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é prejudicial à saúde pública como um todo. Mas, por outro, nós temos a Constituição da República, que reconhece o direito de todos à saúde, que está assegurado especialmente nos artigos 5º e 6º e também no 196 da nossa Lei Maior. As autoridades públicas admitem
a eficácia e reconhecem a possibilidade de importação do medicamento. Porém, é elevado o custo dessa importação e também dos insumos e produtos derivados da cannabis. Atualmente, o custo de importação do óleo de cannabis é de cerca de R$ 3.000. Por outro lado, o procedimento para importação do canabidiol é extremamente burocrático. Com base na resolução RDC 335 de 2020 da Anvisa, a importação de produtos derivados de cannabis para fins de tratamento de saúde depende das seguintes providências e etapas. Primeira, prescrição, uma receita de profissional legalmente habilitado. Segunda, cadastramento do paciente perante a Anvisa. Terceira, análise do pedido pela agência. Quarto, emissão da autorização para importação pela Anvisa. Quinto, aquisição do produto pelo interessado. E, por fim, fiscalização e liberação da importação pela Anvisa. Nessa perspectiva, portanto, tem-se que os requisitos para o reconhecimento da atipicidade penal da conduta de plantar cannabis para fins medicinais encontram-se preenchidos na nossa perspectiva. Com efeito, o cultivo da cannabis visa ao resguardo de perigo atual em relação à saúde da pessoa acometida de determinada doença. O perigo ameaça direito próprio ou de terceiro, familiar incapaz, acometido de doença. A pessoa interessada no plantio para fins de tratamento da própria saúde não deu causa à situação de risco à sua vida, ou seja, não deu causa à própria patologia. O plantio de cannabis mostra-se como único meio para salvaguardar o direito à saúde e a uma vida com maior dignidade, amenizando-se os efeitos da doença. Não se pode exigir também das pessoas que necessitam do canabidiol que arquem com os elevados custos de aquisição do medicamento, muitas delas sem as mínimas condições financeiras para tanto. Também não se pode exigir, por outro lado, das pessoas que têm condições financeiras de importar o remédio que aguardem por longos períodos em razão do procedimento burocrático de importação, o que em muitos casos pode causar, inclusive, descontinuidade do tratamento. Configurada, portanto, nesse contexto, a atipicidade da conduta de cultivar a cannabis para extrair o óleo canabidiol, com a finalidade de subsidiar o tratamento médico de pessoa da família acometida de enfermidade grave, nosso entendimento é de que a ordem de habeas corpus há de ser concedida tal como requerida. Por fim, senhora presidente, senhores relatores, sobre o entendimento que tem sido adotado pela quinta turma do tribunal sobre o tema, reportando-se à Anvisa como órgão competente para autorizar o plantio de cannabis sativa com fins medicinais, cabe registrar que a agência já se manifestou no sentido de que não regulamenta o cultivo de plantas sujeitas a controle especial, tendo determinado o arquivamento de uma proposta de resolução da diretoria colegiada que dispunha sobre os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta cannabis exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, senhora presidente, senhores ministros relatores de ambos os processos, demais integrantes da turma, ressaltando aqui a nossa posição no sentido de que devem ser acolhidos os pedidos formulados em ambos, no processo de habeas corpus e no caso do recurso do Ministério Público Federal, com as vênias do colega que formulou o recurso, manifestar-me pelo improvimento do recurso. Agradeço à presidência pela oportunidade da fala. Muito obrigado.